nas sombras da noite, a morte surge brutal e inexorável. O Segredo da Múmia. Pela primeira vez no cinema brasileiro, cenas do Egito Antigo com todo o seu esplendor e beleza. Nós somos brasileiros e somos ótimos em aproveitar e incorporar às nossas vidas as muitas culturas que entramos em contato. Mas há quem defenda que não é apenas o brasileiro que faz isso, que a rigor é o ser humano que se mistura, renova e reelabora. Essa criatura que faz cultura na mesma medida que é feito por ela. Aqui no Brasil existe um interessante exemplo disso. O Dia do Saci. O Dia do Saci é uma tentativa bastante problemática de tornar menos estadunidense o Dia das Bruxas, sob o pretexto de exaltar nosso folclore, não a cultura norte-americana do Halloween. Mas o Halloween é em si uma adaptação de uma festividade estrangeira ao continente americano, que teria vindo com os irlandeses. E mesmo para a Irlanda, é uma festividade ressignificada por misturas culturais ocorridas ao longo de séculos de cristianismo, invasões bárbaras e todo tipo de movimentação coletiva. Então, no intuito de encontrar o elo entre uma festividade pagã do passado distante da Europa e o Dia do Saci aqui no Brasil, vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir o que é o Halloween. Quando se trata de festividades, normalmente tratamos da reelaboração de algum evento de origem mitológica. Nós organizamos o mundo a partir do mito, enquanto o mito organiza nosso mundo. No caso do Halloween, não é diferente. Trata-se de uma grande corrida de bastão cultural, cujas origens vêm de tradições bem antigas. Suas raízes datam de mais de 2.500 anos atrás, ainda em meados da Idade de Ferro, e fazem parte de um conjunto de tradições de um povo bastante famoso, os celtas. Convencionou-se a chamar de celtas povos que primeiro ocuparam o que entendemos hoje como Europa Ocidental. Quem deu nome foram os gregos, que os chamavam de keltos. Exatamente pela origem do termo, torna-se claro por que a discriminação do que é um celta torna-se tão problemática. Além de se referir a várias sociedades não centralizadas politicamente, culturalmente diversas, elas também ocuparam um território vastíssimo durante muito tempo. O que sabemos sobre eles é sob o olhar do outro, relatos escritos de estrangeiros vendo de fora. Isso tem a ver com o fato de haver pouquíssimos registros escritos dos celtas. Mesmo os druidas, líderes políticos e intelectuais desse povo, acreditavam que materializar na forma escrita seus conhecimentos e tradições degradava-os. Nada muito diferente do que o Sócrates na Grécia Antiga. Então, segundo os relatos dos romanos, os celtas eram um povo festivo, dado a banquetes e ao consumo de álcool, mas também habilidoso na forja e poderoso em batalha. Rico em seu folclore e aberto a outras culturas e tradições. Um povo de estereótipo bárbaro, dado a muitas liberdades e individualismos, além de bastante ligado à natureza e afeitos ao pensamento mágico. O Halloween deriva justamente de um festival que une o pensamento mágico aos ciclos naturais, o Samhain. Samhain significa fim do verão, em gaélico, e marca o fim do ano celta, que fica entre o equinócio de outono e o solstício de inverno, ou seja, do dia 31 de outubro ao dia 1º de novembro. Essa celebração tratava da morte e do renascimento do ano, celebra o fim das colheitas e o início do inverno frio e escuro, assustador para esse povo pastoral. Claro, existe muita controvérsia a respeito da religiosidade dos celtas, mas em geral acredita-se que, para eles, durante esse período, o mundo dos espíritos se unia ao nosso, trazendo os mortos e os deuses para mais perto. Em celebração a isso, todos se uniam ao redor de imensas fogueiras acesas pelos druidas e queimavam grandes rodas em uma cerimônia que era levada muito a sério, durava 3 dias e 3 noites. Devia ser uma baita festa. Existem registros que alguns crimes eram punidos e que havia banquetes e festas regadas a álcool, além de possivelmente alguns sacrifícios humanos. O mais famoso livro antigo que se trata do povo celta chama-se De Bello Gallico, Comentários da Guerra da Gália. E por que será? Porque é obra de ninguém menos do que Júlio César, o responsável por um holocausto no mundo celta. A ralha entre os romanos e os celtas era antiga e foi, a grossíssimo modo, o seguinte: os romanos não gostavam dos
dos celtas, pois, no passado, eles haviam apanhado deles, quando ainda era um poder pequeno na Europa. Pois bem, quando Roma se organizou de fato e virou uma grande potência que hoje estudamos, um jovem e profundamente endividado general romano, chamado César, resolve iniciar a campanha que, eventualmente, leva à conquista do território da Gália. Ave César! Ave César! Em síntese, os romanos conquistaram a Gália e posteriormente a Britânia, mas sem limpar completamente a cultura dos povos conquistados, que mantiveram algumas tradições, misturando-as com elementos gregos e latinos. Roma, então, vira um império poderosíssimo que, entre outras coisas, passa a defender essas regiões de cultura celta de invasores que não fossem ligados ao império, em geral, outros povos bárbaros, como os germânicos. Um pouco depois, Roma torna-se um império cristão. Missionários cristãos entram em contato com todas as partes do Império Romano. Quanto mais distante o local, mais singular é seu tipo de cristianismo. A distância, o pregador e a cultura pré-existente customizavam esse cristianismo inicial. Inclusive, o cristianismo dessas regiões ao norte do Império é especialmente interessante, pois se misturou de forma muito orgânica com costumes e folclore local. Entretanto, como bem sabemos, eventualmente Roma cai. E agora, vou me aproveitar das palavras de Joseph Campbell. Há um colapso em Roma, ocorrem as invasões, e vem agora a invasão que nos interessa. Os romanos foram obrigados a sair da Inglaterra por volta do ano de 450 d.C., a fim de reduzirem suas frentes, não poderiam resistir. Com isso, a Inglaterra ficou desguarnecida, como uma ostra privada da concha. Não havia defesa. Foi então que os anglo-saxões, os dinamarqueses, os frísios, povos da Dinamarca e da Alemanha chegaram em levas. Os bretões são derrotados, os ingleses vencem, mas apenas na área que tinha sido dominada pelos romanos. Não chegaram a Cornualha, não conquistaram Gales, não alcançaram a Escócia. A antiga tradição céltica sobrevive, portanto, na Irlanda, em Gales e na Escócia. A Irlanda, que não foi invadida pelos povos germânicos, representou uma espécie de refúgio para as antigas tradições cristãs. Ou seja, começa então a Idade Média. E nesse conjunto de localidades que hoje chamamos de Grã-Bretanha, passam a conviver, disputando o controle dos territórios, diversas culturas e ideologias simultaneamente. Cultura latina e cristianismo, unidas à cultura celta, depois à cultura germânica anglo-saxã. Nas Ilhas Britânicas, todas elas se misturaram durante o período mais obscuro do medievalismo. E qual foi o resultado? Bom, uma mistura muito única de línguas e credos que se afetaram profundamente. Lá passaram a haver cristãos que falam a língua dos anglos, o inglês, e acendem fogueiras e lanternas feitas com abóboras para afastar fadas e bruxas. Com o tempo, o dia seguinte ao Samhain vira o Dia de Todos os Santos, o que faz com que a véspera seja, em inglês, All Hallows Eve. Muito bem, daí damos um salto no tempo. Durante o começo da modernidade, em razão principalmente da perseguição religiosa, grupos de cristãos puritanos trazem à América do Norte essa festividade. Com o tempo, a cultura de massas norte-americana trouxe para cá essa festividade, para nossa terra sul-americana chamada Brasil, que fica a 8.587 km da Irlanda, onde se originou Samhain, Dia de Todos os Santos, All Hallows Eve, Halloween ou Dia do Saci. Quem se importa? Feliz Dia das Bruxas. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E, acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E, bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.